Graça e paz, galera. Tô aqui com vocês mais uma vez e eu tô fazendo esse vídeo. Eu acredito que ele possa ficar com alguns cortes, algumas travas, não sei, porque eu tô usando exatamente o Facebook. Bom, essa é uma palavra, gente, que ultimamente Deus ele vem trazendo isso ao meu coração. Eu creio que ele quer falar com a igreja, ele quer trazer esse alerta, né, para as nossas vidas, né, para nos dar um cuidado, para nos dar um alerta para a gente tomar cuidado mesmo, né. Eu acredito que a palavra é essa. A palavra que Deus ele está trazendo aqui através de mim é uma palavra especificamente em relação ao diabo, em relação às tentações, em relação ao próprio pecado. E eu só quero trazer exatamente aquilo que está fresco aqui, o que o Senhor ele está trazendo, né, de mais claro, né, para mim aqui, para gente, para que isso seja logo falado, né. É exatamente o seguinte: muitas das vezes na nossa vida a gente tá bem com Deus e a gente tá firme na caminhada e a gente tá vivendo uma vida bem em paz, sabe? Resistindo e vencendo, conquistando. Só que acontecem algumas coisas no meio da caminhada que são exatamente para nos amadurecer. São exatamente para nos fortalecer, para que a gente cresça, né? São desafios que Deus permite, que Deus põe nas nossas vidas, exatamente para nos tornar filhos maduros, né? Filhos que conhecem o coração do Pai, né? Filhos que não se associam, filhos que não se identificam com esse mundo. Essas coisas elas acontecem exatamente para nos despertar para quem nós somos de verdade e o que essas coisas são de verdade, o que essas coisas elas fazem realmente nas nossas vidas. A tentação, por exemplo, é uma delas, né? A palavra de Deus aqui, eu vou estar lendo alguns versículos com vocês. E, em primeiro lugar, vamos ver em relação à tentação. Uma palavra que é bastante conhecida, né? É aquela de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, quer dizer, que não seja aqui na nossa carne. E a palavra de Deus ela está dizendo que Ele é fiel para não deixar que venha uma tentação sobre nós acima daquilo que a gente pode suportar. Então, quando uma tentação vem, é uma tentação que a gente tem força, a gente tem capacidade para poder vencer, para poder suportar, para poder resistir, para poder negar aquela tentação. E a palavra de Deus ainda diz assim: antes como a tentação dará também o escape. Ou seja, quando uma tentação vem, que Deus permite, né, que Ele está vendo aquela tentação vir na nossa vida e Ele está deixando que ela venha. Como eu falei no início do vídeo, que são coisas para nos aperfeiçoar, fortalecer, amadurecer, né? E a palavra de Deus diz que com ela, antes como a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, tem um livramento de Deus, né? Quando a tentação vem. Essa palavra, ela está sendo bem clara, né? Veio uma tentação, jamais a gente tem que usar daquela desculpa em dizer assim, cara, eu caí porque a carne é fraca. Não.
Jesus disse o quê? Ele disse: vigiem e orem, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, como é que eu posso vencer as tentações que vêm, sabendo que elas são de acordo com a minha força, com a minha capacidade, e ainda Deus me dá um escape, ou seja, Deus me mostra ali a saída para que eu não caia? A palavra é bem clara. Se Jesus disse, vigiem e orem, então não adianta só eu orar contra aquela tentação ou repreender. Se eu estou num ambiente, por exemplo, que, sabe, é propício para que eu caia naquela tentação, por exemplo, se diante das minhas vistas ali alguma coisa vai me fazer gerar um pensamento que possa me levar, né, a ser tentado a tal coisa, e eu tenho consciência que possa acabar caindo. Então eu tenho que cortar essas coisas da minha vida, eu tenho que sair do local, eu tenho que cortar as conversas, eu tenho que deixar de ver. Jesus, ele disse que não é só orar, mas é também vigiar. Então não adianta eu apenas repreender e orar ali, Senhor, e me cobre, me protege e tal, e eu não vigiar, e eu não negar, eu não me colocar contra, né, como diz a palavra, sim, sim, não, não. Então, a única maneira é essa. E é como Jesus também diz lá em Mateus 26, 43. O Espírito está pronto. Em Gálatas, no capítulo 5, a palavra de Deus, ela diz, no versículo 16, que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as vontades da carne. Então, pense em sua vida, nesse exato momento, quais tentações você tem enfrentado? Quais são as tentações que você tem recebido na sua vida, sabe? São nos seus pensamentos, é no seu coração, são tentações que já vêm seguindo você há muito tempo. Pense aí, pense, analise você e agora reflita por que essa tentação ela ainda te persegue. Por que você ainda não conseguiu vencer ela? Então, quando a gente não resiste as primeiras vezes à tentação, o que acontece? Ela começa a criar, digamos assim, raízes em nós, né? Ela começa a conseguir ficar forte na nossa vida, e essa força que ela consegue ter sobre a nossa vida, né, na fraqueza da nossa carne, começa a criar em nós fortalezas. E essas fortalezas, elas começam a nos oprimir, e essa opressão começa a gerar a vergonha, ela começa a gerar o silêncio, ela começa a gerar o isolamento. Então, o diabo começa a oprimir essa pessoa, ele começa a prender essa pessoa nas mentiras e nos enganos daquela tentação, cujo o fim é exatamente a desgraça, né? Porque ela vai levar ao pecado, e ao pecado, e ao pecado, e cada vez mais essa pessoa vai estar morrendo espiritualmente. Ela vai estar se esfriando, ela vai estar se esfriando, ela vai estar morrendo e acabando se afastando de Cristo. Então, analise em sua vida que tentação você tem sofrido agora. Eu aprendi que é melhor a gente confessar a tentação do que o pecado. Porque antes que confesse a tentação, essas áreas ou essa área fraca em nossa vida, ela vai ser tratada. E confessar o pecado já vai, digamos que, ter uma ferida a mais para que seja tratada, né? Porque foi um pecado que você cometeu. Não distorcendo ou tirando de cena a palavra de João, 1 João 1,9, jamais. Mas que é evidente, e a gente tem que ser consciente em relação a essa questão das fortalezas que o pecado ele cria nas nossas vidas. Então, eu quero trazer essa palavra, essa primeira parte da palavra, assim, falando de tentação. Analise quais tentações você tem passado na sua vida e confesse essas tentações para Deus. Confesse essas tentações para as pessoas que cuidam de você, as pessoas que estão te acompanhando.
seus irmãos na fé, né? Pastores, líderes, pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem. São pessoas que vão ajudar você, são pessoas que vão entrar em batalha espiritual, que vão estar em intercessão pela sua vida, né? Para que de uma vez por todas essas tentações, fortalezas de tentações, elas sejam destruídas e você seja uma pessoa livre, você seja uma pessoa salva, seja uma pessoa liberta. Então, assim, essa primeira palavra é a tentação.